Você se lembra da primeira vez em que o povo se levantou contra o PT? Dependendo da sua idade, você talvez tenha assistido à final do Campeonato Brasileiro de 1989, uma partida entre Vasco e São Paulo. O jogo foi marcado por um segundo tempo acirrado, diversas bolas chegando ao gol e não entrando, e pela rejeição orgânica de um dos presidenciáveis em meio ao jogo. Apenas um dia antes das primeiras eleições diretas depois da redemocratização, o Morumbi estava lotado de famílias torcendo pelos seus times, até que algo tirou a atenção de todos. Lula, ainda deputado federal, estava em um sindicato próximo e decidiu ir ao estádio para ver o São Paulo, time pelo qual dizia torcer desde a sua campanha pelo governo estadual paulista, em 1982. Porém, a plateia rapidamente percebeu a presença do candidato. Começando pela torcida do São Paulo, então, começou-se uma enorme vaia a ele, e depois espalhando-se por todo o Morumbi. Milhares de brasileiros que torciam contra o time de cada um agora estavam juntos, mostrando a sua insatisfação ao então deputado. No livro Sem Medo de Ser Feliz, de Ricardo Cocho, assessor de imprensa da campanha petista à presidência na época, Lula comenta o acontecimento. Estávamos num dia tranquilo, eu tinha uma coletiva no sindicato, fomos tomar uma cerveja com os aposentados num dia muito festivo. Aí seguimos para um Morumbi. Ah, minha gente, foi a coisa mais degradante que aconteceu na minha vida. Além do constrangimento, isso tudo fez com que ele começasse a responder que torce para o Corinthians quando perguntado sobre futebol. Sua imagem junto ao do partido já estavam extremamente afetadas, devido às acusações de que com a vitória dele, ocorreria o fechamento de igrejas como na União Soviética, algo que mais de 30 anos depois viria aos planos do partido e de seus companheiros latino-americanos. No mestrado, eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. E o vereador Renato Freitas liderou uma invasão à Igreja Católica Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba. No último sábado, fiéis estavam no local quando foram interrompidos por militantes com bandeiras do PT e do PCdoB. Depois de forçarem a porta do templo e entrarem no local, os esquerdistas ofenderam os religiosos com palavras de baixo calão, além de gritos de fascistas e racistas. Para Renato Freitas, o assassinato de Moisés teria relação com a conivência de católicos a autoridades chamadas de fascistas e com alegado racismo estrutural. O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, mandou fechar emissoras de TV e de rádio, promove uma perseguição à Igreja Católica. Rolando Alvarez, o bispo mais crítico do regime de Daniel Ortega, está há quase uma semana em prisão domiciliar e sob investigação, acusado de desestabilizar o governo do país da América Central. Nos últimos dias, 11 emissoras católicas e 4 TVs locais foram fechadas por ordem do governo. Outro motivo pelo desgaste do partido foi o sequestro do empresário Abílio Diniz no mesmo mês, já que no local em que foi mantido em cativeiro e também em outro imóvel ligado aos sequestradores, encontrou-se uma enorme quantidade de material da campanha lulista, junto com uma agenda telefônica, contendo os números de Eduardo Greenhill, vice-prefeito de São Paulo, e do vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Eduardo Suplicy. Os sequestradores também faziam parte de grupos terroristas, um deles sendo o Movimento de Esquerda Revolucionária, que havia prestado presença em encontros na Argentina com Lula, para a organização do que veio a se tornar o Foro de São Paulo. 30 anos após o ocorrido, os sequestradores voltaram às notícias, devido a um pedido de sequestro de bens de João Muniz Leite, ex-contador pessoal de Lula. Aparentemente, Muniz também é próximo de outras pessoas da família, já que o endereço de sua contabilidade possui o registro de 3 empresas pertencentes a Fábio Luiz Lula da Silva, o filho mais famoso do ex-presidiário, e também ficou conhecido por ter delatado na Lava Jato, em uma das operações que apurava supostas falsificações de recibo de aluguel de um apartamento utilizado por Lula em São Bernardo do Campo. O pedido de sequestro de bens à Justiça de São Paulo foi feito pelo Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos, após a suspeita de lavagem de dinheiro do crime organizado, já que diversas apurações mostraram que Muniz e sua mulher teriam ganhado 55 vezes em loterias federais somente em 2021, e tudo indica que teriam dividido um dos prêmios de 16 milhões de reais com Silvio Luiz Ferreira e Anselmo Bechelli Santa Fausta, 2 traficantes, sendo o último um dos grandes fornecedores de drogas para o PCC. Ambos já haviam sido indiciados por organização de quadrilha e corrupção de menores. Para desviar a atenção das notícias do caso, durante um comício, Lula revelou que ele mesmo foi pedir ao então ministro da Justiça, Renan Calheiros, pelo indulto dos sequestradores, que faziam uma greve de fome na época. Tinha 10 brasileiros presos, que foram presos em 89, naquele sequestro do Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, sabe, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca.
A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu, então, fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros. Ele falou para mim: presidente, na época era só Lula. Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. E falei para o Fernando Henrique Cardoso: Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, morram na cadeia. E isso não vai apagar nunca. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim: Lula, se você for conversar com eles e eles acabar com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro, conversar com os meninos e falei: olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora. 6 anos depois do sequestro, o deputado Nilmara Miranda, também do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos na época, já havia feito um pedido de indulto ao presidente FHC. É muito difícil achar um político falando sobre isso, mas um deles foi o atual presidente Jair Bolsonaro, que em março de 2010 trouxe o assunto à tribuna. O vídeo, arquivo sonoro e taquigrafia do dia podem ser encontrados no YouTube e no acervo da Câmara. Concedo a palavra Jair Bolsonaro, em seguida do Totalmi. Senhor presidente, eu queria cumprimentar a Câmara, que no dia de ontem aprovou uma moção de apoio aos presos políticos de Cuba que lutam por liberdade e democracia. Não vou lamentar que para mim não foi surpresa partidos como o PT, o PCdoB e o PSOL terem encaminhado contrário a esta proposta, porque a definição de direitos humanos para eles é completamente diferente da minha. O presidente Lula, há pouco tempo, comparou o preso político de Cuba aos marginais do PCC, lá em São Paulo. Há pouco tempo também, há poucos anos, foi preso em Carandiru a quadrilha que sequestrou o empresário Abílio Diniz. Essa quadrilha visava angariar recursos para financiar a guerrilha em El Salvador, ou seja, financiar o terror em El Salvador. E o pessoal do PT, entre eles Grinhal, Suplicy, faziam romarias ao presídio de Carandiru pedindo a liberdade do sequestrador de Abílio Diniz, dizendo que eles eram presos políticos. Então, há uma diferença muito grande, eu e a esquerda, sobre o que é direitos humanos. Lamentar que, num segundo momento, a Câmara dos Deputados aprovou uma moção de apoio a Cuba. Realmente virou aqui o samba do crioulo doido, apoiando Cuba e justificando que o povo cubano não tem liberdade porque existe o embargo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pede ainda a libertação, segundo eles, de 5 presos políticos presos nos Estados Unidos. 5 presos comuns, entre outras acusações, acusados de espionagem e julgados pelas leis americanas, e a Anistia Internacional não os reconhece como preso político. Agora, em nenhum momento a moção da esquerda, apoiando Cuba, cita o falecido Zapata ou os outros presos que estão por morrer em Cuba. Estes outros presos, sim, juntamente com o Zapata, reconhecido pela Anistia Internacional como presos políticos. Assim sendo, presidente, a Câmara ontem teve um momento de glória e, lamentavelmente, um momento aqui de muita fraqueza apoiando essa segunda moção. E para concluir, senhor presidente, eu fui muito atacado ontem. O deputado Brizola Neto, me acusou de muita coisa e acusou o regime militar de ter torturado e executado milhões de brasileiros. Eu queria só deixar claro aqui, para não ficar sem resposta, que ele se equivocou. Quando ele falou a palavra milhões, com toda certeza era aquele milhões que Fidel Castro entregou para Leonel Brizola para financiar a guerrilha em Caparaó. E o senhor Leonel Brizola resolveu não investir na guerrilha em Caparaó, investiu esse recurso, segundo a própria mídia, e a história da época tem para provar, comprando fazendas no Uruguai. Pelo menos, do lado bom. Não investiu na guerrilha, não investiu na luta armada. E finalizando, senhor presidente, cumprimentar a Câmara por esse primeiro momento, lamentar pelo segundo, e nós vamos continuar aqui nessa luta pedindo a liberdade dos presos políticos em Cuba, até porque as suas esposas são, hoje em dia, quando vão às ruas, são massacradas, são espancadas, são torturadas pelo governo cubano, que não admite que elas façam manifestações pedindo a liberdade ou pedindo até mesmo uma audiência com seus maridos. Muito obrigado, senhor presidente. Você acha que se não fosse por todos esses escândalos, Lula teria sido aplaudido naquele dia no Morumbi? Se você tivesse lá, você teria vaiado ele também? Comente sua resposta. E não esqueça, faça como a plateia, faça como nós. Diga não à soltura de sequestradores e fechamento de igrejas. Diga não ao Lula, diga não ao PT.